Olha só essa questão sobre o módulo de números reais. Qual das expressões abaixo é igual a módulo de a menos 2 menos a raiz quadrada de a menos 1 elevado ao quadrado, se o a é menor que zero? Então, para resolver essa daqui, a gente precisa entender duas coisas. Uma é a definição do módulo de um número real, que a gente define da seguinte forma. Módulo de x é igual ao próprio x, se o x for maior ou igual a zero, se x é maior ou igual a zero, e igual a menos x, se o x é negativo. Então, se o x é menor do que zero. O que significa isso? Se a gente fizer alguns exemplos, por exemplo, o módulo do número 3. Então, como 3 é maior ou igual a zero, então a gente tem que o módulo de 3 é o próprio 3. E assim para qualquer número positivo. O módulo de raiz de 2 é igual o próprio raiz de 2. Qualquer número positivo, o módulo é ele mesmo. Agora, se o número é negativo, então se for menos 3, então o módulo de menos 3 é igual a 3, positivo, porque é o menos x. Então, varia menos menos 3, que dá mais 3. Módulo de menos 1 é igual a mais 1, porque é menos menos 1, que dá mais 1. E o módulo de 0 é igual a 0, porque ele é maior ou igual a 0, então é ele mesmo. Ou seja, o módulo é basicamente você ignorar o sinal do número. Se ele for negativo, você pega apenas o valor absoluto dele sem o sinal. E se você pensar na reta também, na reta numérica, então a gente tem aqui o 0, o módulo vai te dizer exatamente qual a distância do seu número até o 0. Então, se o número é positivo, por exemplo, está aqui o 3, então a distância do 3 até o 0 é 3. E se ele é negativo, menos 3, então a distância do menos 3 até o 0 também é 3. Porque a distância é o comprimento desse segmento aqui, e é exatamente o módulo de menos 3 que dá 3. E a segunda coisa que a gente vai precisar aqui, relacionada ao módulo, é para calcular essa expressão que tem a raiz. Porque nota aqui que a gente tem a raiz quadrada de um número que está elevado ao quadrado. Então, em geral, se a gente tiver uma expressão do tipo raiz quadrada de x ao quadrado, isso não é necessariamente igual a x. Isso é sempre igual ao módulo de x. Isso porque a gente só considera sempre a raiz quadrada como um número positivo. Ou seja, se a gente tem raiz quadrada, por exemplo, de 9, que é 3 ao quadrado, então essa raiz quadrada é 3 positivo. E se a gente tem raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, que também é 9, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Mas aí a raiz quadrada de 9, como a gente viu, é 3. E nunca vai ser menos 3, porque, por definição, a raiz quadrada é sempre positiva. Só que, como a gente acabou de ver também, esse 3 aqui, que é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, é o mesmo que o módulo de menos 3. Então, para qualquer x, sempre vai valer isso. A raiz quadrada do x ao quadrado é o módulo de x. Então, vamos calcular a nossa expressão. A gente quer calcular a raiz quadrada de a menos 1 elevado ao quadrado. E como eu acabei de falar, por essa propriedade aqui, que raiz quadrada de x quadrado é sempre o módulo de x, se eu aplicar aqui nesse caso, o nosso x é o a menos 1. Então isso aqui é sempre igual a módulo de a menos 1. E agora a gente precisa saber se o a menos 1 é positivo ou negativo, para a gente aplicar a definição aqui do módulo. Mas nota que foi dado que o a é menor do que zero. Então se o a é menor do que zero, a menos 1 é menor do que zero também, porque é menor que menos 1, inclusive. Se você subtrair menos 1 dos dois lados aqui, você vai ter que a menos 1 é menor do que menos 1, que é menor do que zero. Então, usando ali a nossa definição de módulo, a gente sabe agora que o a menos 1 é um número negativo, e portanto o módulo dele é menos ele. Então é menos a menos 1, que também é igual a 1 positivo menos a. E aí beleza, a gente calculou essa parte da raiz quadrada do a menos 1 ao quadrado. Agora a gente tem que calcular o módulo de a menos 2 menos essa raiz quadrada. Então a gente acabou de ver que essa raiz dá 1 menos a, então é menos 1 menos a. E aí tem que calcular o módulo disso. Agora quanto que dá isso? Isso aqui é a menos 2, então é módulo de a menos 2 menos 1 mais a. Então fica igual a módulo de, tem 2a, e menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então fica módulo de 2a menos 3. E agora de novo, a gente tem que saber se esse número é positivo ou negativo, mas a gente tem a menor que zero, que implica que 2a é menor do que zero. E aí se eu subtrair 3, vai ficar mais negativo ainda, então vai ficar menor do que zero ainda. Ou seja, 2a menos 3 é menor do que menos 3, inclusive, que é menor do que zero. Portanto, esse módulo aqui de 2a menos 3, módulo de 2a menos 3, vai ser igual a menos esse número, porque ele é um número negativo. Então é menos 2a menos 3, isso vai dar igual a menos 2a mais 3. Então é 3 menos 2a. E a resposta correta é a letra A.